Enquanto a guerra acontece, o povo sofre e os políticos assistem. Em um mundo cada vez mais conectado, onde a informação circula em segundos e o progresso tecnológico avança rapidamente, a guerra ainda é uma realidade constante. Ela está presente nos noticiários, nas redes sociais e, principalmente, na vida de milhões de pessoas que vivem sob o som das sirenes, o medo das bombas e a incerteza do amanhã. Mas enquanto essas pessoas lutam para sobreviver, os verdadeiros responsáveis seguem distantes. Governos fazem discursos, líderes se reúnem, tratados são assinados. Mas o sofrimento continua. O que falta muitas vezes não são soluções, e sim vontade política, coragem, comprometimento real com o povo. Cada país enfrenta seus próprios fantasmas, nações marcadas pela desigualdade extrema, pela fome, pela falta de acesso à saúde, à educação, à segurança. Enquanto isso, bilhões são investidos em armamentos, estratégias militares e operações que alimentam ainda mais os conflitos. A pergunta que fica é: por quê? Por que a prioridade continua sendo a guerra, enquanto os líderes mundiais debatem em mesas cercadas por luxo e segurança, milhares de pessoas perdem tudo. Crianças crescem em campos de refugiados, famílias são separadas, cidades inteiras são reduzidas a escombros. E mesmo nos países que não vivem guerras declaradas, a população enfrenta batalhas diárias, desemprego, corrupção, abandono, violência e desigualdade social. O povo grita, vai às ruas, protesta, mas muitas vezes é silenciado. E quem deveria ouvir, continua em silêncio. O problema não é só a guerra, é a omissão. É a incapacidade ou a recusa de fazer o que precisa ser feito. Resolver as causas e não apenas reagir às consequências. Este documentário é um chamado. Um lembrete de que, enquanto a política se move devagar, a dor avança rápido. De que cada decisão tomada ou ignorada tem um impacto direto na vida de milhões. A paz não pode ser apenas um discurso. Ela precisa ser um compromisso real, construído todos os dias, com ações concretas, coragem moral e humanidade. Porque enquanto a guerra acontece, o povo sofre e o mundo assiste. Nem sempre a guerra é feita com tanques, tiros e bombas. Às vezes ela é silenciosa, disfarçada de eleições, e acontece dentro das fronteiras de um país contra o seu próprio povo. A Venezuela é um exemplo claro disso. Um país rico em petróleo, natureza e cultura, mas que há anos enfrenta uma crise humanitária profunda. Milhões de venezuelanos fugiram do país em busca de sobrevivência. Faltam alimentos, faltam remédios, falta segurança. Mas o que sobra é autoritarismo. Em 2018, Nicolás Maduro venceu as eleições, mas venceu no grito. Com a oposição silenciada, com denúncias de fraude, com o judiciário comprometido e com o povo desacreditado, a vitória foi anunciada, mas não celebrada. Internamente, muitos sabiam. Não foi uma escolha democrática, foi uma imposição. E quando o poder é mantido à força, a democracia deixa de existir. O povo venezuelano tem enfrentado não apenas a escassez de recursos, mas também o medo. Medo de se expressar, medo de protestar, medo de viver. Enquanto isso, o governo mantém a narrativa de que tudo está sob controle. Mas as imagens mostram o contrário. Fronteiras cheias de refugiados, prateleiras vazias, ruas em silêncio. E os líderes mundiais? Alguns condenam, outros ignoram. Poucos agem. A Venezuela é só um dos exemplos. Mas ela revela uma verdade incômoda. Em muitos lugares, a guerra não é feita com armas, e sim com o abuso do poder. Com o controle da informação, com eleições manipuladas, com a transformação de presidentes em ditadores. E mais uma vez, o povo sofre. A democracia precisa ser mais que uma palavra bonita. Ela precisa ser vivida, garantida, respeitada. Porque quando o grito do poder se sobrepõe à voz do povo, não há liberdade, não há justiça, não há futuro. A guerra moderna é complexa. Não está apenas no Oriente Médio ou na Europa. Ela pode estar dentro do seu próprio país camuflada de normalidade.
E é por isso que não podemos fechar os olhos. Nem toda guerra é feita de tiros. Algumas são silenciosas, crônicas, e acontecem todos os dias diante dos nossos olhos. É a guerra da desigualdade e ela mata tanto quanto qualquer conflito armado. No Brasil, essa guerra começa no nascimento. Enquanto algumas crianças nascem em maternidades privadas, com todo o suporte médico e estrutura, outras nascem em comunidades onde falta tudo, inclusive água potável. Essa diferença não é apenas econômica. É uma linha invisível que separa quem tem oportunidade de quem precisa lutar para sobreviver. A guerra contra a desigualdade tem muitas frentes. Na educação, onde escolas públicas sucateadas tentam formar alunos que enfrentam a fome e a violência fora da sala de aula. Na saúde, onde hospitais lotados atendem pessoas que esperam meses por exames simples. Na segurança, onde comunidades inteiras vivem sob o domínio do tráfico ou da milícia, abandonadas pelo Estado. E ainda assim, os discursos políticos continuam os mesmos. Promessas em época de eleição, esquecimento logo depois. Enquanto parlamentares discutem reajustes salariais para si mesmos, milhões de brasileiros vivem com menos de um salário mínimo. Enquanto obras superfaturadas avançam em áreas centrais, favelas desabam com as chuvas. Essa é uma guerra sem manchetes, sem cobertura internacional, sem tratados de paz. É a guerra do cotidiano, da mãe que enfrenta 3 ônibus para garantir comida aos filhos, do idoso que morre na fila do SUS. E quem comanda essa guerra? A ausência de políticas públicas eficazes, a omissão de quem deveria cuidar, a corrupção institucionalizada. A desigualdade não é um acidente. Ela é construída, sustentada e mantida. Enquanto houver uma elite política que legisla em causa própria, enquanto houver uma máquina pública que privilegia poucos e abandona muitos, essa guerra continuará. E como em toda guerra, os mais vulneráveis são os primeiros a cair. Mas diferente das guerras com armas, essa pode ser vencida. Com justiça social, com investimento em educação, com políticas sérias de redistribuição de renda, com vontade real de mudar, porque a paz verdadeira só existe quando há dignidade, e sem igualdade não há paz. Existe uma guerra acontecendo agora, diante dos nossos olhos, mas que muitos insistem em ignorar. Não é uma guerra entre nações. É uma guerra contra o tempo, contra o descaso e contra o próprio planeta. O meio ambiente está em colapso. Florestas queimam, rios secam, espécies desaparecem. E o clima, antes previsível, virou uma ameaça. Mas quem declarou essa guerra? Nós, a humanidade. O desmatamento acelerado da Amazônia, por exemplo, não é apenas uma tragédia brasileira, é uma ameaça global. A floresta que ajuda a equilibrar o clima do planeta está sendo destruída por ganância, por interesses econômicos, por negligência política. Enquanto isso, os líderes mundiais se reúnem em conferências, assinam acordos, fazem discursos emocionados. Mas quando as câmeras se desligam, poucos cumprem o que prometeram. As consequências já estão aqui. Enchentes devastam cidades. Ondas de calor matam silenciosamente. Culturas agrícolas são perdidas. E comunidades inteiras, principalmente as mais pobres, sofrem com a insegurança alimentar e a falta de água. O planeta está gritando, mas o mundo político finge não ouvir. Empresas lucram com a exploração desenfreada dos recursos naturais. Governos flexibilizam leis ambientais em troca de votos e interesses de grandes corporações. E o tempo está se esgotando. A guerra ambiental é cruel porque não tem um exército. Ela não escolhe alvos. Ela afeta todos nós, mas, como sempre, os mais pobres pagam primeiro. E mais uma vez, o povo sofre. E os políticos assistem. Mas ainda há tempo. Tempo de mudar o rumo. Tempo de pressionar por políticas ambientais sérias. Tempo de lembrar que não há economia possível em um planeta morto, porque não se constrói futuro destruindo o presente. Essa é a última guerra que podemos permitir. Se perdermos essa, não haverá mais nada para reconstruir. Durante todas essas partes, vimos diferentes tipos de guerra. Guerras armadas, guerras políticas, sociais, ambientais.
Conflitos que tiram vidas, calam vozes, destroem o presente e ameaçam o futuro. Mas há algo que todos esses cenários têm em comum. Eles não são inevitáveis. Guerras são feitas por decisões, por ações ou pela ausência delas. E se elas são causadas por pessoas, também podem ser evitadas, combatidas, transformadas. Por pessoas. E é aí que entra você. Sim, você. Não como um herói solitário, mas como parte de uma consciência coletiva que começa a despertar. Porque mudar o mundo não depende só de grandes líderes. Depende de uma sociedade que não aceita mais a injustiça como algo normal. Depende de quem vota com consciência, de quem denuncia, de quem se informa, de quem compartilha verdades, de quem planta, de quem ensina, de quem cuida, de quem se recusa a ficar em silêncio enquanto o mundo desaba. Não podemos mudar tudo de uma vez, mas podemos mudar o rumo. Podemos cobrar os políticos. Podemos apoiar projetos sociais. Podemos lutar por uma educação melhor, por mais transparência, por um planeta saudável. Podemos construir pontes em vez de muros. Porque, no fim, a verdadeira guerra que devemos travar é contra a indiferença. Contra a ideia de que não há mais jeito. Há sim, sempre há. E enquanto houver quem lute pela paz, pela justiça e pela vida, haverá esperança. Este documentário termina aqui, mas a mudança pode começar agora, com você.